Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, que Deus abençoe você, sua vida, sua família e tudo que é seu. Aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro, sempre nesse mesmo horário, levando até você uma palavra de reflexão e também a oração toda especial. Prepare o seu coração, prepare o copo com água. Dentro de alguns instantes nós estaremos orando em seu favor e em favor da sua família. Dando continuidade, meus queridos, à série que nós demos início no dia de ontem, bem, o limite de Deus. Eu falava sobre a questão de Deus estabelecer a sua graça como limite, porque, caso contrário, o ser humano não precisaria, de Deus para se salvar. Ele automaticamente acreditaria que, através do seu próprio esforço humano, ele conseguiria agradar ao Criador. Então, como isso seria impossível, então Deus estabeleceu o limite através da sua graça. Mas hoje eu quero tratar de outra coisa tão importante quanto, que é sobre o livre-arbítrio. Isso mesmo, o livre-arbítrio. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Talvez alguém diga, mas se Deus não tinha a intenção de fazer com que o ser humano comesse daquela árvore, então com que propósito, intuito ele a criou e colocou no meio do jardim e apontou para aquela árvore dizendo que dela não se deveria comer, porque certamente o homem iria morrer? Não era mais fácil nunca ter criado a tal árvore ou tal fruto, ou estabelecer esse tipo de regra? Porque se Deus verdadeiramente não queria que o homem chegasse perto, era tão somente não criar. Mas veja bem, meu amado, minha amada, Deus, ele quis estabelecer com o ser humano o livre-arbítrio. E nada seria de mais bom tom do que Deus deixar com que o homem fizesse a escolha de obedecê-lo ou não, de servi-lo ou não, de ser fiel ou não. Tem muita gente, por exemplo, que tenta criar os seus filhos fazendo exatamente o contrário do que Deus estabeleceu, deixando com que os filhos sejam criados em uma bolha, aonde ele vai tirando da frente dos filhos todo tipo de coisas que porventura possam lhe fazer ou lhe causar mal, e deixando que esses filhos tenham apenas acesso a determinadas coisas que no conceito dele ou dela é o melhor para eles. Isso não é criar filhos, isso não é criar pessoas, seres humanos independentes. Isso não é fazer com que o ser humano que a pessoa está criando, que é uma criança, um ser humano em desenvolvimento, é uma criança que será futuramente um adolescente, um adulto, não é de forma alguma uma maneira saudável. Por quê? Porque aquela pessoa que sempre terá ali o pai ou a mãe procurando estabelecer para ela, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é bom, e nunca parar para ensinar, para orientar e para fazer com que aquele ser humano em desenvolvimento
possa fazer suas próprias escolhas, essa pessoa, no momento que não tiver o pai e a mãe por perto, ela vai fatalmente cometer o pior erro da vida dela, que é simplesmente fazer sem nenhum tipo de orientação. Então Deus, ele quis estabelecer com o ser humano lá atrás, no Éden, algo extraordinário, ou seja, ele desde o início, ele mostrou, ele ensinou, ele orientou e ele fez com que o ser humano, uma vez orientado, uma vez ensinado, uma vez, posso dizer, protegido pelo Deus Todo-Poderoso, tomasse as suas escolhas, fizesse o melhor, se tão somente obedecesse a ele, ou se fizesse o pior, se decidisse viver por sua própria conta e risco. E aí você viu o que aconteceu, né? Quando Adão, que é a história mais conhecida da humanidade, quando Adão, ele resolveu, primeiro Eva deu ouvidos à serpente, depois Adão deu ouvidos a Eva e pegou do fruto proibido, tomou do fruto proibido e fez exatamente o que Deus disse que não era para fazer. Ele colheu, com certeza, os frutos das suas escolhas, da sua escolha equivocada, errada, e pagou um alto preço, né? Pagou um alto preço, um alto custo, que foi o preço do pecado, da desobediência, da infidelidade a Deus. Mas é claro que Deus estava ali para tentar e ele conseguiu restabelecer uma aliança com o homem anos mais tarde, através de Noé. Mas isso é assunto para uma outra mensagem, um outro dia. Não é isso? O que nós temos que entender aqui é que Deus não cria robôs, Deus não cria seres humanos que venham fazer o que Ele quer simplesmente porque Ele quer. Não, o ser humano, ele tem o livre arbítrio. Então, o limite que Deus estabelece para o ser humano é livre arbítrio. Você tem livre arbítrio, por exemplo, do que fazer com essa mensagem que eu estou falando hoje. Você pode obedecer ou simplesmente desobedecer. Você pode valorizar ou simplesmente desprezar. A escolha é sua. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos entrar na presença do Criador? Prepare o seu coração, prepare o copo com água. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos, meu Deus, estabelecer com o Senhor uma verdadeira comunhão através desse livre arbítrio que é algo inenarravelmente maravilhoso. Porque como o ser humano seria se ele te servisse por obrigação ou por medo do castigo? Não, Senhor. O ser humano, ele tem escolhas. Quando ele escolhe te servir, depender de ti, te obedecer, te adorar, ele vai com certeza desfrutar do melhor dessa vida. Mas quando ele faz o oposto, bem, a escolha é dele. Por isso, meu Deus, eu louvo e agradeço ao Senhor pelo livre-arbítrio. Que o Senhor possa, meu Pai, conduzir cada escolha nossa, cada decisão, abençoando nossa vida, nossa família, abençoando essa pessoa que ora conosco, consagrando esse copo com água. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amanhã daremos continuidade à série O Limite de Deus na Vida do Homem. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Até lá.